Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 3 da segunda temporada do podcast e este é o meu lado B. Bem, hoje vou contar-vos duas histórias. Uma delas já vos quero contar desde que criei este podcast. Inclusive já a mencionei aqui, que é a história das cuecas do balneário. E a outra história é uma história que aconteceu nas últimas 2 semanas, no espaço-tempo entre... como é que eu explico? Desde o último episódio, pronto. Foi uma história que aconteceu numa viagem que eu fiz, que não tem assim muito interessante para aqui. Portanto, vou apenas contar-vos essa história sobre essa viagem. Bom, vamos começar pela história das cuecas do balneário. Portanto, bora lá arruinar a minha reputação na internet. Isto aconteceu há coisa de menos de um ano, numa altura em que eu praticava um desporto feminino coletivo e, portanto, havia um balneário que era partilhado com as minhas colegas. Esse balneário era partilhado, mas não era só usado por nós, era usado também por outros escalões do clube. E foi uma altura em que eu estava a treinar muito. Lembro-me que chegava a ir treinar em alguns dias 2 vezes nesse dia, porque ia ao ginásio do clube e ao fim do dia praticava o desporto do clube. E, portanto, eu ia ao ginásio, tomava banho e ao fim do dia voltava lá. Mas sabem que isto do déficit de atenção é real. Eu já vos disse, manos, isto é real. Houve aí umas 2 semanas em que, estava impossível. Imaginem, eu ia ao ginásio, né? Depois ia tomar banho. E qual é a cena? É que eu não sei porque é que eu faço isto, mas eu levo as minhas coisas para tomar banho, levo lá para o chuveiro, ainda por cima estava sozinha, porque eu era a única que ia treinar mais. Levava as coisas do banho, ficava lá à vontade, porque estava sozinha. Depois saía do banho, ia-me despachar, vestir, secar, pentear e isso tudo. E as coisas do banho lá ficavam, porque eu nunca mais me lembrava delas. Quando é que eu me lembrava delas? Ao fim do dia, quando voltava e ia tomar banho, olha, estão aqui as minhas coisas. Portanto, é sobre isto. E isto aconteceu, várias vezes na mesma semana e durante umas 2 ou 3 semanas. E houve um dia, inclusive, que eu tive que voltar porque me esqueci de coisas que eu precisava. Portanto, foi numa altura, inclusive, em que eu tinha tatuado recentemente e uma das coisas que eu me esquecia com as outras coisas do banho era o gel de lavagem das tatuagens. Sim, eu sou dessas. Então, além de eu deixar lá as coisas todas, eu ainda era facilmente identificada porque mais ninguém usava aquela mariquice. Era só eu. Portanto, toda a gente sabia que as coisas eram minhas. E qual foi o cúmulo? Isto começou a ficar mais grave. Eu comecei por deixar as coisas do banho alguns dias, porque me esquecia mesmo. Ou seja, eu esquecia-me da primeira vez que lá ia durante o dia e esquecia-me à noite. E o que é que eu também comecei a deixar lá? Lembro-me que houve um dia em que eu chego lá para treinar ao fim do dia, depois de já ter ido ao ginásio de manhã. E o que é que eu vejo pendurado no chuveiro? O meu sutiã desportivo. Pior, já lá tinham estado rapazes. Vocês não estão a perceber? Eu era a única, ou praticamente a única do clube, do escalão feminino que tinha lá estado antes. Portanto, obviously, aquilo era meu.
começou a piorar aí, até que chega o dia em que eu deixei as coisas do banho, todas, e... Desculpa, isto foi traumático. Eu chego ao balneário, deixei as coisas do banho, que nem me apercebi, só me lembrei depois, quando chego ao balneário e vejo uma certa coisa no chão. Ai, meu Deus, eu não acredito que vou assumir isto aqui na internet. Eu chego ao balneário e o que é que eu vejo no chão? Umas cuecas minhas. Umas cuecas minhas! Eu não quis acreditar. E já lá estavam outras colegas da minha equipa que já tinham visto as cuecas e já estavam a gozar com as cuecas. E o que é que se faz numa situação destas? Tipo, eu só me queria esconder. Só queria, sei lá, esconder-me naqueles armários e tipo... Eu neguei, obviamente que eu neguei, e vou negar até à morte. Foi aí que eu me lembrei que tínhamos esquecido também das coisas do banho. Mas tipo, eu não podia apanhar as cuecas, não é? Então as cuecas ficaram lá, as minhas colegas chegaram todas, gozaram todas com as cuecas, eu gozei também, não é? Pois, então, uma pessoa tem que disfarçar. Ficaram lá durante o treino. E quando eu volto do treino, voltar a gozar com aquilo, pronto, eu fui tomar banho, não é? Completamente humilhada. Tentei apanhar as cuecas discretamente enquanto elas estavam a ir para o chuveiro, mas não consegui. E o que é que aparece entretanto? Sim, porque isto não fica por aqui. De repente, aparece no chão uma gilete. Minha. Estão a perceber? Coisas do banho, cuecas, gilete. Tipo... Como é que se sai desta situação? Expliquem-me. Tem alguma... O que é que vocês fariam? Tem alguma solução? O que é que fariam nesta situação? É que toda a gente sabia que eu ia lá a mais... que ia lá antes de toda a gente, que eu era meio distraída, já sabiam que eu já tinha deixado coisas minhas lá esquecidas antes, inclusive sabiam quais eram as coisas do banho que eram minhas, e tipo, de repente aparecem umas cuecas esquecidas pelo chão, uma gilete, tipo, como é que se sai com a dignidade intacta desta situação? Pessoal, houve ainda alguém que me perguntou diretamente, com um tom de gozo, se as cuecas eram minhas. E eu, logicamente, neguei. O quê? Meus? Não, achas? Ainda por cima essa piruzeira, brancas com coisinhas pretas, bolinhas pretas, sei lá. O que uma pessoa tem que fazer pela sobrevivência social. Bem, a primeira história foi esta. Eu não sei se elas acabaram por perceber que aquilo era meu, mas pronto, eu também eventualmente depois acabei por deixar de frequentar o clube. Por isso nunca vou saber como é que acabou essa história. Nunca mais tive as cuecas. Mas uma coisa importante. Ainda consegui apanhar a gilete. Com essa não ficaram. Portanto, eu fui catando as coisas aos poucos, assim, discretamente, mas não consegui apanhar as cuecas. Lá ficaram. Só ficaram as cuecas. O resto eu consegui ir catando. E até hoje ainda tenho a gilete. Não sei porquê, mas ainda a tenho. Mas pronto. Esta foi a primeira história. A segunda história. Ora, pois bem. Como eu vos disse, eu fui numa viagem. Fui a um festival de música de verão. E
pelo caminho, porque aquilo ainda é longe da zona de onde eu sou, fiz uma paragem em Lisboa para dormir uma noite. Acontece que eu não gosto de Lisboa. Não gosto, não me identifico. É uma cidade que não é que não me diga nada, é que eu não gosto. Não me identifica. A minha energia, não vibra bem ali. O meu corpo fica estranho. Eu sinto-me mal, sinto-me nervosa. Não me sinto em segurança. E eu acho que isto não é assim tão estranho de ouvir. Tenho a certeza. Portanto, não gosto de Lisboa. Assim como, certamente, a minha predisposição para emigrar para o sul de Espanha é grande e para muitas pessoas não será. Para muitas pessoas será mais viável viver em Lisboa do que para mim. Portanto, há um lugar para toda a gente. E então, eu parei em Lisboa, fui com o meu carro e... malta, só a parte de conduzir em Lisboa é um stress. E há tão pouco civismo, as pessoas são tão estúpidas. E eu não sei, mas ninguém sabe fazer rotundas. Toda a gente faz as rotundas por fora. Se me irrita. E ainda reclamam, mas pronto. Calma, só tenho que acender um incenso. Pronto. Chego a Lisboa, já um bocado tarde. Ia ficar na casa de um familiar que me deu a chave. Portanto, esse familiar não está a morar lá atualmente. Inclusive vai deixar essa casa. E portanto a casa já está com praticamente mobília nenhuma. Já não é frequentada há muito tempo. Portanto também tinha cheiro a umidade, porque este ano choveu muito. E bem, estava assim meio abandonado. E eu chego lá. Aquilo era numa rua muito, muito íngreme a subir. E a casa, imaginem, a rua era a subir, em curva. E ainda era íngreme. E a casa ficava no meio da curva. E eu chego lá, e o que é que eu vejo? Isto agora é delicado, pessoal. Estacionei, quando finalmente consegui estacionar. Eu estacionei no ponto mais alto da subida. E depois desci um bocadinho a pé e a casa ficava no meio da subida, como eu expliquei. Estão a visualizar, não estão? Pronto. Desci, eu não estava sozinha, estava com mais uma pessoa. Carregámos praticamente tudo nas mãos, para não termos que fazer mais do que uma viagem. Começámos a descer e vemos uma tenda à porta da casa. Eu só pensei, não acredito. Bem, a pessoa, entretanto, lembrou-se que se esqueceu de alguma coisa e parámos no meio da descida para ela, essa pessoa, ir ao carro buscar o que se tinha esquecido, que eu também já não lembro. Enquanto eu tirava a chave da casa da minha bolsa de tiracolo. E malta, no momento em que eu fiquei sozinha, sem supervisão, encarei a tenda, pus a mão calmamente na minha bolsa e, de repente, senti um corte no dedo, porque eu às vezes pareço burra, vocês não estão a perceber. Não me perguntem porquê, mas eu tinha na minha bolsa tiracolo onde guardava o telemóvel, a carteira, as chaves do carro, essas coisas que eu preciso ou precisava constantemente, de fácil acesso. Eu lá dentro também tinha uma gilete.
pior, porque é que eu às vezes pareço burra? Porque a Gillette estava destapada, porque eu em algum momento a destapei e tive preguiça de procurar a tampinha e voltar a tapá-la. Então eu ponho a minha mão dentro da bolsa para tirar a chave e eu arranquei um bife do meu dedo. Aí. O meu dedo começou a escorrer bué sangue. E eu sou aquelas pessoas que tipo passa mal se vir sangue. Mas como era o meu sangue, pá, é diferente. Dá-me a impressão, mas não é assim tão mal. Não sei porquê, isto é um bocado estúpido. Mas pronto. Portanto, naquela situação em que eu fiquei sozinha, tinha uma tenda de um sem-abrigo à porta da casa onde eu ia ficar, numa cidade que eu não gosto e onde eu me sinto altamente insegura, onde eu sinto que a minha segurança está posta em causa. E eu cortei o dedo. Mas cortei o dedo, tipo, fiz grande buracão no meu dedo, vocês não estão a perceber. Mas calma, que isto não acaba aqui. Agora é a melhor, portanto, a pior parte. Eu ali a esvair-me em sangue, sozinha, e de repente, a poucos metros de mim, a tenda, pessoal, a tenda começa a abanar. E começa a abanar com uma banda sonora que a banda sonora era completamente explícita daquilo que estava a acontecer dentro da tenda. Eu poderia exemplificar essa banda sonora, mas eu não vou. Mas basicamente essa banda sonora era explicitamente o ato de fazer bebés. Estão a imaginar? Eu estava ali, naquele momento sozinha, tinha acabado de cortar o dedo, mas tipo, cortar o dedo a sério. Só queria entrar em casa, mas tinha um sem-abrigo que eu não sabia se... Pá, eu não quero ser má, não quero estar aqui a julgar as pessoas, mas a verdade é que isto são coisas que uma pessoa tem que pensar, ainda mais uma mulher tem que pensar ainda mais, porque está sempre, querendo ou não, está sempre muito mais em risco. Portanto, aquela situação, para ser a cereja no topo do bolo, pronto, já perceberam, não é? Ainda tive que acabar, ou melhor, ainda tive que esperar que o sem-abrigo, pronto, terminasse o lanche, porque, malta, eu não sei se iria ser, para quem é que iria ser mais constrangedor, se seria para mim ou se seria para ele, porque entretanto chegou a pessoa que foi comigo ao pé de mim, percebeu o que é que estava a acontecer dentro da tenda. Eu perguntei a essa pessoa se tinha pensos rápidos e enquanto estávamos a fazer o curativo, para não me saírem as tripas pelo dedo, pronto, estávamos à espera que acabasse o lanche e entretanto o senhor saiu da tenda, quando lá acabou, vestiu as calças, eu só fingi demência. Fizemos um compasso de espera, não é? Que é para não estarmos a entrar enquanto o senhor estava a vestir as calças. O que é que eu vos posso dizer mais? Estão a perceber, não estão? Portanto, a maldita Gillette presente outra vez num momento completamente aleatório, bizarro. E foi isso. Depois, ou seja, porque é que eu tive mesmo, nós tivemos mesmo que esperar, porque reparem, isto ia ser mais constrangedor para quem? Para ele, que estava a fazer, pronto, aquilo, e tipo, com pessoas ao pé,
ou para mim, que estava a presenciar aquilo, que tinha percebido aquilo e que queria entrar em casa. E a porta tinha umas escadinhas onde ele também tinha coisas dele. Portanto, ele tinha que tirar as coisas para eu entrar em casa. Vocês estão a perceber? Estão a imaginar? Sinistro. Sinistro. Epá. Pronto. O que é que eu vos posso dizer mais? É isto. Não guardem giletes abertas. Por amor de Deus. Não sejam burros como eu fui. E é isso. Foram 2 histórias bizarras, aleatórias, onde a Gillette conseguiu envergonhar-me na primeira história e na segunda história conseguiu atacar-me numa cidade onde eu estava com medo das pessoas e não de uma Gillette de bique. E para eternizar esses 2 momentos icónicos para mim, eu decidi fazer uma coisa. Esqueci-me dela no balneário e quando dei por isso quis fazer um feitiço para me esconder num armário. Não sei o que me deu, toda a gente percebeu, mas mesmo assim eu neguei que era meu. Deixei tudo com ela, as coisas do banho, o gel para as tatuagens, as cuecas também. Que vergonha, meu Deus. Fui catando tudo aos poucos, mas deixei lá as cuecas branquinhas com bolinhas. Mas pelo menos trouxe a Gillette, trouxe a Gillette. Pelo menos trouxe a Gillette, sim, eu trouxe a Gillette. Eu trouxe a Gillette. Mas isto não acaba aqui. A Gillette veio de novo até mim e sem saber como nem porquê ela traz um homem outra vez, enquanto um sem-abrigo fazia bebés. E então joguei a Gillette fora, mandei-a embora na mesma hora e aprendi a lição com um corte na mão.